Escola Viva está de volta. Aqui no estúdio continua a nossa conversa com a professora Benilda Guimarães sobre a importância do recreio. Benilda, é preciso haver mesmo um planejamento por parte do coordenador, do professor, para essa hora do recreio, do intervalo, ou o ideal é deixar as crianças, adolescentes mais livres nesse momento? Veja bem, existe uma diferença entre brincadeiras livres e brincadeiras dirigidas. Eu já havia falado, mesmo quando existe o momento das brincadeiras livres, o ambiente ele vai proporcionar. Quem vai preparar esse ambiente ou possibilitar é a equipe, a escola, a proposta. Se entende como atividade livre aquela que a criança escolhe. É um momento. Mas esse cenário, esse âmbito, ele é planejado. Ele é sugerido. O momento em si. Ele é sugerido. E a criança, ela busca. Esse é o momento. Não existe o planejar, mas existe o cenário que já é, de certa forma, subjetiva, o plano. Já é uma sugestão, né, de como a criança pode explorar aquele momento. Sendo atividades direcionadas, elas são mediadas pelo adulto. Coordenador, professor, agente. Então, sendo dirigida, é fundamental que tenha um plano. É fundamental, porque você vai sugerir e ali existe uma intencionalidade. Vamos ver essas questões, mas qual a minha intencionalidade pedagógica? Então, é fundamental um plano. Em que momento, Benilda, o professor, o mesmo coordenador pedagógico, deve intervir numa brincadeira, numa interação? É quando acontece o bullying, por exemplo, ou uma agressão física do coleguinha, porque a gente sabe que às vezes acontece mesmo, né? Crianças muito pequenas às vezes podem morder, podem empurrar, né? Em que momento o professor tem que intervir mesmo nesse momento nessa hora do intervalo? Em momentos que a gente considera que o conflito ele está instalado, mas ele não está sendo resolvido. Entre eles, né? Entre eles. Então, é por isso que mesmo em atividades livres, essas crianças e esses jovens, eles têm que estar a todo momento sendo assistidos. Principalmente na educação infantil, né? Principalmente. Então, assim, a intervenção, ela tem que ser pontual. Não resolver o conflito, que alguns eles resolvem, outros não. Então, aí é que entra a questão da intervenção assertiva para aquele momento. Há uma tendência hoje, em muitas escolas, em reduzir o tempo do recreio, do intervalo, né? Que é destinado justamente para esse momento de interação, de alimentação e assim vai. O que é que você acha, o que é que você pensa sobre isso, essa redução do tempo? Eu sou militante de um tempo maior. Se existir um tempo específico, eu sempre vou dizer um pouquinho mais. Porque existe uma necessidade, é inerente da nossa condição humana de brincar, de socializar. Porque ao voltar, mesmo onde exista uma sala de aula com lúdico, mas existe o tempo. E esse tempo, ele é mais direcionado. Então, se eu tenho, enquanto ser pensante, que estou lá, brincando, trocando, e aqui eu posso relaxar, então existe momento mais prazeroso quando você diz, agora é comigo. Posso e com os meus. E com os meus. Então, esse intervalo é positivo. Eu não concordo com a redução. Ao contrário, eu concordo com um tempo maior, onde essas relações elas possam ser mais fluidas, quer sejam dirigidas ou livres. Agora, muitas vezes o professor usa o tempo do intervalo como moeda de troca para algumas punições. Se você não se comportar bem, não tem intervalo, né? Não vai para o intervalo, vai ficar na sala de aula de castigo. Acontece muito isso. O que é que você pensa sobre essa atitude do professor? Veja bem, hoje
as políticas públicas, elas defendem o direito da criança a brincar. Quer seja na LDB, no estatuto, nas diretrizes curriculares. Então, é um direito, a criança hoje ela é vista como uma cidadã de direito no brincar. Então, uma ação docente que retira isso é violação. Então, existem outras formas que não seja aquele momento prazeroso. Porque muitas vezes esse aluno ou essa criança, ela traz de casa uma carga e que vai nas relações aflorar, e ela precisa daquele momento de frouxidão. Ela é sonegada. Então, praticamente, ela está contida. Ela está contida por um horário. Por um horário. Então, para mim, é um ato violência de sonegação desse direito que a criança tem hoje. Benilda, muito obrigada pela presença aqui no Escola Viva, nos trazendo, né, a realidade desse momento, né, dessa hora do recreio, tanto para os educadores quanto para os alunos, a importância desse momento pedagogicamente falando, né? Para mim foi um prazer falar sobre um tema que me aprecia muito, que é o brincar, brincadeiras, interações e educação. O prazer é nosso. Obrigada, Benilda, mais uma vez pela presença aqui no programa, tá bom? E o Escola Viva desta semana vai ficando por aqui. Você confere todas as novidades sobre o nosso programa no Instagram do IZP. Muito obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.